Olá, eu sou o professor Kleber Santos. Dedico a minha carreira a disseminar conhecimento dedicado aos tributos indiretos. Vamos discutir sobre um tema que está em voga, que é a conversão em lei da nossa medida provisória 1159 de 2023. Portanto, vamos adentrar em assuntos profundos, de modo a você conseguir acompanhar todos os desdobramentos. Olá, eu sou o professor Kleber Santos, sócio fundador da NET Fiscal, e hoje vamos discutir sobre um assunto que, a meu juízo, seguramente você já ouviu falar sobre todas as questões e suas nuances que levam aos seus usuários da ponta, isto é, aqueles que estão envolvidos intimamente com as apurações. Afinal de contas, não é só apenas o advogado tributário que se envolve diretamente nessas mazelas relacionadas ainda em caráter legislativo, porque uma medida provisória ela tem efeito de lei, mas, obviamente, precisamos acompanhar os seus efeitos e, obviamente, saber até que ponto ela vai ter os seus efeitos reproduzidos. E esta, em particular, a MP, Medida Provisória 1159 de 2023, teve diversas circunstâncias e ainda existem alguns pontos a serem assistidos. E durante, então, esse tempo que vamos passar juntos, eu espero, então, demonstrar para você. Seja um profissional que já acompanhou essa MP de perto, e seja você profissional que ainda gostaria de conhecer mais profundamente sobre algumas circunstâncias em particular desta MP que vamos aqui discutir. Para que assim a gente possa usar bem o nosso tempo, eu fiz um pequeno material só para a gente poder se guiar e, obviamente, ter uma direção e de modo a avançar. Bem, o fato é, esta medida provisória, que tem como seu objeto central a exclusão do ICMS destacado sobre as aquisições. Aquisições essas que são sujeitas ao aproveitamento de crédito das empresas que estão apurando PIS e COFINS no regime não cumulativo. Portanto, o que fica aqui como exercício inicial é, se você é uma empresa que apura PIS e COFINS no regime cumulativo, esta medida provisória não atingiu a sua apuração, porque a sua apuração de PIS e COFINS não tem a possibilidade de aproveitamento de crédito. Portanto, independentemente se deve ou não excluir o ICMS, esse debate não chegou e não atingiu você que está no regime não cumulativo. Portanto, fique aqui a primeira sinalização e assim você vai entendendo a sua dinâmica. Então, deixando bem claro, esta medida provisória que foi convertida em lei atinge apenas exclusivamente quem apura PIS e COFINS no regime não cumulativo, porque são esse tipo de regime que tem a possibilidade do aproveitamento de crédito nas aquisições, obviamente, estão sujeitas a esta prática. Pois bem, esta MP em particular, como vocês estão observando, nós já falamos aqui então sobre o ponto inicial, que é o seu objeto, o objeto central de sua criação. E aqui, para a gente poder entender o que nós estamos discutindo, sempre fica o registro e a dica. Falou sobre um assunto, esvaziou sobre o que você queria falar, então aqui nós colocamos que já falamos sobre isso. E a partir do momento que já falamos sobre isso, o passo seguinte é, ora, mas essa medida provisória, quando foi então publicada, os seus efeitos já foram imediatos? Não, essa medida provisória foi logo no início então do ano de 2023, logo em janeiro. Só que os seus efeitos se dão então a partir do dia 1/5 de 2023.
Então, a partir dessa data, os contribuintes que apuram o PIS e COFINS do regime não cumulativo tiveram que tomar cuidados em relação a essas dinâmicas em sua apuração. Portanto, desde então, deste período, já estão obrigados as empresas a fazerem, então, estas exclusões. A partir do momento que essa MP ela tem os seus efeitos, existe um limite para que ela esteja vigorando, não é ad eterno. Existe um prazo para que isso, então, continue seguindo essas diretrizes. Estava previsto, então, que esta MP tivesse a sua validade garantida até o dia 1º de junho de 2023. Então, significa dizer que o Congresso Nacional, responsável para apreciar esta MP, e é bom deixar claro que o Congresso Nacional é a união da Casa dos Deputados e o Senado. A união desse poder legislativo tão importante para a sociedade tem a participação direta no Congresso Nacional a fim de julgar, analisar a medida provisória dentro do espaço de tempo que assim compete o exame de um texto relacionado a uma medida provisória. E a partir daqui, o Congresso Nacional, então, apreciou esse fato dentro do seu prazo legal. Portanto, aqui, então, já sabemos que era uma medida provisória, o Congresso Nacional tinha competência de examinar este conteúdo e o seu papel é, após examinado esse conteúdo, ele devolve neste momento da seguinte forma. Olha que coisa interessante. A partir daqui, também nós tínhamos uma outra medida provisória que estava sendo também discutido, só que outro assunto. Qual o assunto? A medida provisória 1147 de 2022, onde o seu objeto que estava em discussão era acerca do PERSE. PERSE é um programa que foi então construído para favorecer as empresas, não todas, mas uma seleta atividades ou seletas atividades que estavam então podendo utilizar o benefício de deixar de pagar PIS e COFINS, RPJ e contribuição, basicamente por 5 anos. E dito isso, nós tivemos então através desta MP, onde o Congresso Nacional remeteu para a sanção do presidente. Portanto, através dessa MP, então, que foi sancionada para que o presidente pudesse então tomar a devido conhecimento sobre o que foi falado, inclusive no seu projeto de lei de conversão, foi também demonstrado, especificamente no item 6 e 7, aonde listou nesse projeto também a medida provisória que fala sobre a exclusão do ICMS sobre as aquisições, isto é, a MP 1159 de 2023. Então, automaticamente, quando ele remeteu a sanção, o Congresso Nacional, ele então relacionou não só inclusive esta MP que nós estamos aqui observando, foram mais duas que também tiveram participação efetiva dentro dessa circunstância. Bem, o fato que nós estamos aqui observando é, a partir desse momento que partiu para a sanção do presidente, automaticamente o presidente, observando as orientações, ele sancionou. E por meio da legislação aqui citada, a 14.592 de 2023, esta
aqui que vocês estão observando, ela então deu a licitude para que você, contribuinte, então, dê continuidade ao que você já estava fazendo a partir do dia 1 de maio de 2023, fazendo as exclusões acerca das suas aquisições sujeitas a aproveitamento de crédito no regime não cumulativo. Portanto, esta legislação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de maio, e os seus resultados, obviamente, se dá para que pudesse converter todas essas outras instruções normativas. Portanto, esta legislação, ela embarcou, inclusive, outros efeitos relacionados a outras medidas provisórias que estavam sendo, então, discutidas. O que nós temos que ter em mente agora em relação a essa dinâmica? É que o assunto foi esvaziado. Tinha uma medida provisória, ela tinha um período para vigorar seus efeitos. Dentro desse espaço de tempo que o Congresso tinha para examinar, cumpriu, e por sua vez também o presidente da República sancionou dentro dos limites que estavam previstos. Portanto, até aqui não estamos observando nenhum tipo de comportamento que leva a ser questionado alguma situação. Embora o assunto seja muito incipiente, estamos nos debruçando bastante para a checagem se existe alguma informação adicional, mas o que nós temos é, neste momento, que seguiu o rito legislativo para suportar, então, essa dinâmica. No final, o que nós conseguimos observar em linhas gerais, para que você possa entender a dinâmica relacionada a esses fatos, simplesmente foi: a Receita Federal perdeu uma disputa judicial, onde, à época, foi, então, discutido este assunto no Supremo Tribunal Federal, que foi entendido que as notas fiscais de vendas sujeitas ao faturamento, que quando for apurar o PIS e COFINS, as suas saídas, a sua base de cálculo deve ser feita a exclusão do ICMS destacado sobre esses documentos fiscais de vendas. Isso, então, foi uma derrota para a Receita Federal do Brasil, logo então pacificado pela Supremo Tribunal Federal. Sequencialmente, tivemos também pronunciamento da PGFN por meio de parecer SEI, validando o entendimento e deixando claro que não ia mais recorrer sobre isso. E, recentemente, por meio da Instrução Normativa 21 de 2022, artigo 26, parágrafo 12, foi introduzido, abrigado, deixando claro que o contribuinte pode, independentemente se ingressou ou não com medida judicial, a fazer a exclusão do ICMS em suas notas de saídas. Portanto, ao que se refere à saída, a Receita Federal do Brasil realmente entendeu que não tinha mais espaço para uma discussão nesta direção, na medida em que, então, percebe que não há muito o que ser feito, busca uma alternativa. E esta medida provisória 1159 de 2023 teve esse propósito, muito bem, inclusive, esclarecido na exposição de seus motivos, deixando em evidência de que o objetivo geral em relação a esta tomada de decisão era para corrigir uma circunstância, especialmente para quem toma crédito de PIS e COFINS, de que não seria razoável a sua saída fazer a exclusão do ICMS destacado, enquanto nas suas entradas, nos seus aproveitamentos de crédito, você não tem esse direito. Fato é que, então, essa discussão chega ao fim na medida que
Há uma medida provisória e, sequencialmente, foi aprovada, convertida em lei. Portanto, é o que nós temos aqui. Há espaço para questionar a dinâmica em relação a esses fatos? Eventualmente, pode ser criada uma linha de raciocínio de que, eventualmente, isso acaba não sendo objeto adequado na formatação da não cumulatividade. Mas também vai ter uma corrente que pode trazer um embate, uma discussão de que na construção da não cumulatividade de PIS e COFINS, que foi introduzida por meio do artigo 195, parágrafo 12, que diz que a lei vai definir como será a não cumulatividade para PIS e COFINS. Então quer dizer que a lei vai definir os limites e as condições, embora eventualmente podemos discutir, mas está abrigada na Constituição Federal, que o legislador ordinário, aquele que faz a legislação, juntamente, óbvio, com então o Congresso Nacional, tem espaço para que assim defina algumas regras. Portanto, ficando aqui um registro final de que pode ter uma linha de raciocínio ao contrário, mas para efeitos práticos que temos hoje está pacificado que o contribuinte do regime não cumulativo deve fazer as exclusões, seguir com as exclusões nas suas aquisições sobre a base de cálculo de PIS e COFINS. Dito isso, meus amigos, então eu encerro esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo. Espero ter conseguido devolver para você informações ricas e valiosas para que você possa fazer a apuração de PIS e COFINS no regime não cumulativo da melhor forma possível. Assista os vídeos da Net Fiscal, acompanhe todas as informações novas, sempre vídeos que estão com o objetivo de ajudar de modo prático e objetivo o seu dia a dia.